psicologia, ou, em outras palavras, o estudo da mente. Creio que quem assiste os meus vídeos sabe que essa é uma área que me cativa bastante. Por mais que ela seja ainda uma ciência muito jovem, ela já obteve um progresso enorme, e certamente muito disso tudo se deve aos experimentos psicológicos, que nada mais são do que testes baseados no experimentalismo, o qual os cientistas colocam humanos e às vezes até animais em diversas situações, para no final verem no que deu. Neste iceberg iremos partir desde os fatos mais conhecidos até os mais bizarros e obscuros experimentos já feitos. Porém, antes de começar, vale pontuar aqui que eu não abarquei todos os tópicos do iceberg original, apenas aqueles que eu achei mais interessantes de se abordar. Considerando toda a amplitude e complexidade do iceberg, eu decidi deixá-lo mastigado em 3 camadas para vocês. Também sugiro fortemente passarem nos links na descrição depois do vídeo, caso queiram se aprofundar mais nos temas e conferir as fontes em que eu me apoiei. Dito isso, comecemos o vídeo. O experimento do cachorro de Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov foi um fisiologista russo, mais conhecido por sua descoberta do condicionamento clássico, por meio de seus experimentos com cães. O experimento do cão de Pavlov é um dos experimentos mais conhecidos dentro da ciência comportamental, porém poucos sabem que a descoberta de seu experimento se deveu por acaso. Ao realizar pesquisas sobre a digestão de cães, de início, ele tocou um sino antes de alimentá-los. Assim, condicionava os cães a associar aquele som com a ação de comer. Com esse estímulo estabelecido, Pavlov passou para a segunda fase de seu experimento. Ao tocar o sino, ele detectou a secreção de saliva e sucos gástricos, e logo após ele abriu 2 pequenos orifícios na zona abdominal dos cães, para fazer uma imediata observação e recolha da amostra. Assim, ele conseguiu demonstrar que o simples som do sino ativava o sistema digestivo dos cães, sem a necessidade de lhes apresentar comida, bastando apenas aquele estímulo auditivo com o qual treinava os cães, mesmo que o estímulo alimentar fosse ausente. Por fim, na última parte do experimento, ele cortou as conexões entre os sistemas nervoso e gástrico, e agora, quando o sino tocava, os sucos estomacais já não eram mais secretados, demonstrando que essa ação estava ligado ao controle psicológico do biológico. Embora ele seja mais conhecido pelo seu experimento, suas revelações sobre o condicionamento e resposta aprendida desempenharam um papel importante para compreender a alteração de comportamento nos seres humanos e o avanço do tratamento de problemas mentais, como a fobia, depressões agudas, psicoses e outros transtornos do gênero. Os experimentos de Piaget. Jean Piaget foi um psicólogo, mas também um epistemólogo e biólogo suíço. Em 1970, Piaget realizou vários testes para estudar a construção do pensamento em crianças. E com certeza um dos mais simples e conhecidos foi o problema do terceiro olho. As crianças foram questionadas com a seguinte pergunta: se você pudesse ter um terceiro olho, onde você o colocaria no seu corpo? E por quê? Ao fazer essa pergunta, as crianças com cerca de 9 anos de idade sugeriram que o terceiro olho deveria estar na frente, como na testa, por exemplo. Todavia, crianças de 11 anos já iam bem mais além, sugerindo que um olho na palma da mão seria muito mais útil para enxergar em lugares de difícil acesso. Outro de seu experimento bastante conhecido é o experimento da conservação da quantidade de líquido. Conservação essa que pode ser entendida como algo que permanece o mesmo em quantidade, mesmo que sua aparência mude. Vamos ver um exemplo para entender melhor. A prática consiste em fazer perguntas a crianças entre 5 e 7 anos, idade a partir do qual se inicia a transição do período pré-operatório para o das operações concretas e lógicas, sobre a variação da quantidade de líquido ao trocá-lo de um recipiente para o outro. Para fazermos essa receita, vamos precisar de um jarro de água, 2 copos de cristal idênticos, A1 e A2, um copo mais longo e mais estreito, B1, e por último, e não menos importante, um terceiro copo mais largo e mais curto, C1. Primeiro pomos os recipientes à frente do menino ou menina em questão e enchemos os 2 copos, A1 e A2, com a mesma quantidade de água que a criança indicará, verificando se tem a mesma quantidade de líquido. Em seguida, passaremos o líquido encontrado nesses recipientes primeiro para B1, comparando com A2 e depois para C1, comparando também com A2. Sempre que compararmos o líquido em ambos os recipientes, perguntaremos à criança se a quantidade de líquido mudou e se é a mesma que encontramos no copo A2. No caso de responder que é o mesmo e, portanto, não mudou, o sujeito estará entrando ou está na fase de operações concretas, dentro de seu desenvolvimento cognitivo. Caso a resposta seja contrária ao anterior, o sujeito ainda estará no período pré-operatório. Por fim, se a criança duvidar da quantidade de líquido ou ficar intrigada com as perguntas que fazemos, pode ser que esteja perto de passar a menstruação, no caso das meninas. Se for o caso, avaliaremos a idade da criança em questão ou se seu desenvolvimento é mais ou menos precoce. Caixa de Skinner. Uma câmara de condicionamento operante, também conhecida como caixa de Skinner, é um aparelho fechado que geralmente é uma alavanca ou chave
que um animal individual pode operar para obter uma fonte de comida ou água dentro da câmera como um reforçador. Desenvolvida por B.F. Skinner, esta caixa é um dispositivo eletrônico que grava cada resposta fornecida pelo animal, permitindo a quantificação precisa do comportamento. O design da caixa de Skinner varia muito, dependendo do tipo de animal contido nela e das variáveis experimentais. No entanto, inclui, no mínimo, pelo menos uma alavanca, barra ou chave que um animal possa manipular. Além do reforçador e rastreador, uma caixa de Skinner pode incluir outras variáveis, como luzes, sons ou imagens. Em alguns casos, o piso da câmera pode até ser eletrificado, tudo isso destinando-se a impedir que um animal experimente outros estímulos. O experimento do marshmallow. Um dos experimentos mais conhecidos na psicologia contemporânea é o chamado teste do marshmallow, desenvolvido pelo psicólogo Walter Mischel, originalmente em 1970, na escola Bing Nursery da Universidade de Stanford, na Califórnia, Estados Unidos. Na experiência, crianças entre 4 e 6 anos eram conduzidas a uma sala onde recebiam um doce, normalmente um marshmallow. Os pesquisadores, então, diziam a elas que iriam se afastar da sala por 15 minutos. Caso as crianças não começassem a comer o marshmallow, ganhariam um segundo doce, quando do retorno do pesquisador. Se a decisão fosse comer o doce, bastaria tocar uma sineta para que o pesquisador retornasse e elas estariam liberadas. A alternativa oferecida envolvia, assim, a possibilidade de adiar a gratificação mediante o esforço de permanecer sozinho em uma sala, o que é muito difícil para uma criança pequena, certamente, em nome de uma recompensa maior. Uma parte das crianças comia o doce logo após a saída do adulto. Outra parte, entretanto, aguardava pelo seu retorno, com variadas estratégias. Os pesquisadores realizaram, então, um estudo longitudinal, acompanhando os dois grupos por mais de 40 anos. Os resultados foram surpreendentes. As crianças que aguardaram o retorno dos pesquisadores tiveram melhor desempenho escolar, conquistando melhores empregos e foram mais saudáveis e mais felizes, quando comparados com o grupo que não conseguiu esperar. No grupo de crianças que foram capazes de adiar a gratificação, se observou também indicadores bem menores de envolvimento com drogas e atos criminais, além de menos casos de obesidade. Mischel realizou seus experimentos em vários países e em contextos culturais, encontrando as mesmas evidências no acompanhamento das crianças e até da idade adulta. Seus estudos mostraram a importância do autocontrole, uma habilidade não cognitiva que se contrapõe à impulsividade. Pessoas com autocontrole são capazes de adiar a gratificação mediante o esforço. Para elas, é mais simples fazer planos de longo prazo, manter o foco e atuar em conformidade com objetivos definidos racionalmente. O estudo de Mischel abriu importantes caminhos na criminologia contemporânea. O conceituado criminólogo americano Travis Rich, por exemplo, desenvolveu sua teoria do autocontrole, demonstrando o quanto a impulsividade está relacionada com as práticas criminais, situando o tema, assim, como um elemento destacado para as políticas públicas de prevenção ao crime. Desamparo aprendido. Esse é um estado psicológico que ocorre quando uma pessoa sente a impossibilidade de mudar determinadas situações, comportamentos ou estados por meio de sua conduta. Depois de várias tentativas falhadas, começa a assumir que não tem capacidade nem ferramentas para concretizar essa mudança. Geralmente leva a uma visão do ambiente incontrolável para a pessoa, sentindo que seus comportamentos e ações não influenciam no resultado obtido. É como pensar que não importa o quanto você estuda, no final você sempre vai tirar nota baixa. Pode ter implicações muito negativas na vida diária das pessoas e no seu desenvolvimento. Por isso é importante entender o que é, como se produz, quais os sinais e os sintomas que apresenta e como superá-lo. O desamparo aprendido foi originalmente formulado pelo grupo de trabalho do psicólogo estadunidense Martin Seligman. Este grupo observou que uma pessoa ou animal fica inibido em situações aversivas ou dolorosas, quando a evitação ou a fuga não são possíveis. Por fim, acaba desenvolvendo passividade, aprende a ficar indefeso nessas situações, mesmo quando pode fugir ou se confrontar. De acordo com a teoria original, disse que uma consequência é incontrolável para um indivíduo, quando a ocorrência da consequência parece não estar relacionada com a sua resposta. Mais especificamente, a pessoa sente que a probabilidade do que ela quer ou precisa acontecer independe de como ela age naquela situação. Portanto, a consequência é entendida como incontrolável. Prisões de Stanford. O experimento da prisão de Stanford, sem dúvida, é um dos experimentos psicológicos mais famosos e controversos da história. E aposto que você já ouviu falar dele, onde 24 voluntários foram divididos em guardas e detentos em uma prisão simulada, feita no porão de uma universidade californiana. O autor do experimento foi o psicólogo e professor Philip Zimbardo, o qual iniciou o experimento em um domingo de agosto de 1971. Policiais de verdade aceitaram colaborar, prenderam os 12 internos em suas próprias casas.
O objetivo era que, desde o início, todos os participantes tivessem a sensação de estarem realmente sendo presas em uma cadeia. Por seu lado, os guardas não receberam qualquer formação específica, apenas tiveram uma reunião de orientação, mas tiveram liberdade dentro de certos limites para manter a lei e a ordem dentro da prisão. Ao chegarem ao presídio, os presos foram despidos, receberam um uniforme que lembrava um vestido, uma corrente era presa aos tornozelos e um boné era colocado na cabeça. Além disso, eles receberam um número, incapaz de dizer seu nome verdadeiro. Nada aconteceu no primeiro dia da experiência, mas na manhã do segundo dia houve uma rebelião entre os internos, que barricaram as celas colocando as camas contra a porta, retirando também seus bonés e números. Era o início do conflito que levaria 5 dias depois ao cancelamento do experimento. Entre os guardas distinguiam-se diferentes atitudes. Haviam os durões, mais justos, os colegas que faziam favores aos reclusos, e depois havia John Wayne, um guarda demasiado envolvido no seu papel que repetidamente perseguiu e humilhou os guardas prisioneiros. Do lado dos presidiários também havia tipos diferentes de acordo com os embargos. 4 deles tiveram colapsos nervosos, incluindo uma erupção psicossomática em todo o corpo. Outros agiam com bons internos, fazendo tudo o que os guardas mandavam. Após 6 dias, ao verificar que o assédio aumentava de tom à noite, quando os guardas acreditavam que não estavam sendo observados, e quando um colaborador que acessou o porão de Stanford protestou raivosamente contra a situação humilhante dos internos, finalmente Zimbardo decidiu pôr fim à experiência. O pequeno Albert. Imagine um gracioso e inofensivo bebê de menos de 1 ano de idade. Agora imagine ele sendo induzido a desenvolver uma fobia durante uma pesquisa científica. Foi isso que aconteceu com Douglas Merritt, criança que foi utilizada como cobaia em um teste do professor Joe Watson e da aluna de graduação Rosalie Rain, da Universidade de Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos. Na ocasião, a identidade de Douglas, que tinha apenas 9 meses, foi acoberta e ele foi chamado de Pequeno Albert. Para o teste, o bebê foi colocado em contato com diversos animais peludos, indo desde ratos até cachorros. No começo, ele pareceu gostar da situação. Porém, com o passar do tempo, o pesquisador Watson começou a produzir barulhos e sons assustadores toda vez que Albert ficava próximo dos animais. Não demorou para que o bebê associasse o estímulo inicialmente neutro, animais peludos, a um estímulo aversivo, som alto, ficasse com medo. Para Watson, o teste provou que os medos são aprendidos e não herdados biologicamente. Ou seja, ele acreditava que a genética não influenciaria no comportamento, apenas comportamento aprendido através do ambiente. Esse é um exemplo do que convencionou-se chamar de condicionamento emocional. Um outro modelo disso é o experimento do cão de Pavlov, que falamos anteriormente no primeiro tópico desse iceberg. Tragicamente, o pequeno Albert veio a falecer aos 6 anos de idade, vítima de hidrocefalia, e se a criança havia desenvolvido de fato uma fobia a animais e coisas peludas, é algo que talvez nunca saberemos ao certo. O experimento de Milgram. Este foi publicado em 1963 pelo psicólogo Stanley Milgram, sob o nome de Estudo do Comportamento de Obediência. A ideia surgiu após o julgamento de um militante nazista por seus crimes contra a humanidade. A psicóloga se perguntou se os oficiais do regime de Hitler estavam apenas cumprindo ordens e, portanto, como a autoridade pode prevalecer sobre nossos imperativos morais. Voluntários foram procurados para um experimento sobre memória e aprendizado. Nada a ver com o experimento real. Pessoas com idades entre 20 e 50 anos compareceram, todas de origem muito diferentes, de graduandos a PhDs. O experimento é relativamente simples. Podemos nos orientar com a imagem acima. Para fazer isso, 3 pessoas são necessárias: o aluno, um ator colaborativo, o professor, o participante que lê o anúncio, o sujeito real do experimento, e o experimentador, o pesquisador real. Esse explica ao professor o que fazer. Trata-se de punir o aluno toda vez que ele responder errado a uma pergunta. Em teoria, tanto os alunos quanto o professor são papéis escolhidos ao acaso, mas o experimento é manipulado, pois o sujeito necessariamente desempenhará um papel de professor. Tudo se complica quando o aluno é transferido para outra sala separada por vidro, amarrado a uma cadeira e conectado a alguns eletrodos. Você está avisado de que os downloads podem ser muito dolorosos, mas não terão consequências irreversíveis. Isso ele menciona na frente do professor. A ideia é que cada vez mais choques elétricos sejam aplicados quando o aluno for reprovado nas questões que serão feitas. Isso vai gritar, pedir ajuda e parar o experimento quanto maior for a voltagem. Se o professor pedir para não continuar, o investigador irá imperativamente dizer-lhe que
e dizer-lhe para continuar, para ver até onde conseguiu. No experimento de Milgram, o intrigante é que 65% dos participantes foram até o fim, com 450 volts. Muitos se sentiram nervosos e desconfortáveis ao fazê-lo, mas não pararam. Todos questionaram a intenção do experimento, mas nenhum se recusou a aplicar mais dano antes de 300 volts. Um dos resultados do experimento foi a identificação de um padrão. Se os professores compartilhassem um contexto social com o aluno, eles paravam o experimento mais cedo. Um ponto a destacar é que nenhum participante, após pedir para interromper o experimento, foi para a sala ao lado verificar se o aluno estava bem, sem antes pedir permissão ao pesquisador. O experimento Rosenhan. Em 1973, o professor David Rosenhan, da Universidade de Stanford, questionou o conceito de diagnóstico psiquiátrico, ao desenvolver um experimento para testar se os psiquiatras poderiam dizer a diferença entre uma pessoa sã e uma pessoa insana, de uma forma que pudesse ser considerada confiável. Se não conseguissem, segundo Rosenhan, os psiquiatras não poderiam, de forma alguma, diagnosticar uma normalidade de forma confiável. Seu experimento foi composto de 2 partes, mas como ainda temos outros tópicos para comentar, não vai rolar. A primeira parte se trata do experimento com pseudopacientes, e vocês vão entender o porquê. Para o experimento, Rosenhan recrutou 8 indivíduos. Havia 3 psicólogos, um psiquiatra, um pediatra, uma dona de casa, um pintor e um estudante de pós-graduação em psicologia. No total eram 5 homens e 3 mulheres. O primeiro objetivo era que essas pessoas conseguissem a internação em 12 hospitais distintos em 5 estados diferentes dos Estados Unidos. Para obter resultados os mais gerais possíveis, os hospitais escolhidos variavam de novos a antigos, com áreas de pesquisa sem áreas de pesquisa, com equipe fraca a equipe de bom nível, e financiados pela iniciativa privada, pelo governo e por uma universidade. Rosenhan fez com que as 8 pessoas que denominou de pseudopacientes marcassem consultas nos hospitais. Quando levados para a triagem, todos reclamariam de ouvir vozes estranhas de pessoas do mesmo sexo na própria cabeça. Tendo conseguido a internação nos hospitais psiquiátricos, os pseudopacientes pararam de fingir a existência de algum tipo de sintoma anormal. Eles começaram a falar com os funcionários e os pacientes do hospital da forma que falariam com qualquer outra pessoa na vida diária. E, quando perguntados sobre como estavam se sentindo, diziam que estavam se sentindo bem. Pelo experimento, cabia aos pseudopacientes convencer a equipe do hospital a liberá-los e fazê-los acreditar que estavam sãos. Sem mencionar o experimento, é claro. Incrivelmente, todos conseguiram, se você se pergunta. O experimento do João Bobo. Em 1961, através de um processo de recrutamento, o psicólogo Bandura encontrou 36 meninos e 36 meninas do jardim de infância da Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos, com idade de 3 a 6 anos, para integrar seu experimento comportamental. O psicólogo separou-os em 3 grupos experimentais de 24 crianças cada, sendo que cada um seria exposto a um modelo de adulto agressivo, outro com modelo não agressivo e outro não teria modelo adulto algum, chamado de grupo de controle. Os grupos eram de sexos mistos para garantir que metade das crianças tivesse contato com um modelo de comportamento de seu próprio sexo, e com o sexo oposto também. Todas as criaturas já haviam sido avaliadas por Bandura, para que ele pudesse identificar e registrar os níveis de agressão existentes em cada um, além de poder combinar os grupos igualmente para que não tivessem níveis médios de reação agressiva durante o procedimento. Para que o comportamento de uma não influenciasse a outra, uma criança por vez foi conduzida até uma sala de jogos onde havia vários brinquedos e atividades diferentes. Um adulto então entrava no aposento, sentava-se a uma mesa do outro lado da sala e começava a interagir com os mesmos brinquedos por um período de 10 minutos. No canto da sala havia um Bobodol, mais conhecido no Brasil como um boneco inflável João Bobo, que consiste em um boneco com fundo arredondado e um peso central no interior que volta à posição vertical sempre que é derrubado. Na versão não agressiva do experimento, um adulto brincava tranquilamente com os brinquedos e sequer olhava para o João Bobo. Na outra versão, porém, o adulto atacava violentamente o boneco. O modelo dava vários socos no nariz do boneco, pisava, dava marretadas na cabeça dele, jogava para o ar e chutava pela sala. Além disso, o modelo também o agredia verbalmente com xingamentos e palavras de ordem como chute,
Após serem expostas a condições diferentes, as crianças eram encaminhadas para uma sala com diversos brinquedos atraentes, como um conjunto de bonecos e bonecas, carros de bombeiro, aviões, etc., visando aumentar os níveis de frustração. Depois de 2 minutos de brincadeira, elas foram informadas que não podiam mais brincar com nenhum deles. Bandura foi muito repreendido devido às circunstâncias na qual os testes foram realizados. Os críticos apontaram que ser violento com um boneco é muito diferente de exibir agressão contra um ser humano no cotidiano social. Fora tudo isso, ser realizado em um ambiente laboratorial controlado, Foi observado por eles que as crianças não estavam sendo motivadas a exibir essa agressividade, e sim apenas tentando agradar os adultos. Além disso, o estudo foi acusado de sofrer de viés de seleção, pois todos os participantes foram escolhidos a partir do mesmo background racial e socioeconômico. Apesar do caráter polêmico e até antiético do experimento, é negável a influência que ele gerou na psicologia comportamental. O experimento monstro. Existem poucos experimentos na história da humanidade tão sombrios quanto o experimento do monstro, no qual os psicólogos americanos Wendell Johnson, Mary Tudor e sua equipe começaram a menosprezar deliberadamente um grupo de órfãos, na tentativa de induzir a gagueira. Johnson acreditava que chamar a atenção para hesitações e repetições na fala das crianças poderiam causar gagueira. Em essência, ele achava que chamar a atenção para os padrões normais de fala interrompida em crianças, seja em voz alta, por meio de diagnóstico ou por meio de reações não verbais a essas pausas na fala, desempenhava um papel na causa e reforço da gagueira. Em 1939, Johnson e Tudor selecionaram 22 crianças órfãs, do lar de órfãos de soldados e marinheiros em Davenport. Dessas crianças, 10 foram rotuladas como gagas antes da chegada dos psicólogos pelos professores e matronas do orfanato. Os outros 12 foram considerados pelos juízes domésticos e independentes como tendo padrões usuais de fala e uma gama de influência. Essas crianças foram então subdivididas em grupos menores para o experimento. 5 crianças rotuladas como gagas teriam esse rótulo removido, para ver se sua fala melhoraria. As outras 5 crianças gagas continuariam a manter esse rótulo. No grupo de crianças sem problemas de fala é que as coisas ficaram extremamente turvas eticamente. 6 dessas crianças seriam elogiadas por sua capacidade de falar e rotuladas como falantes normais. Os 6 restantes seriam rotulados como gagos. Eventualmente, as crianças que não possuíam nenhum problema na fala tiveram sua fala inibida, seja por ansiedade ou gagueira desenvolvida. Eventualmente, um pagamento de $1 milhão foi pago aos participantes, embora só tenha ido tão longe na reparação dos danos causados. Utopia dos ratos. Em 1947, analisando o aumento vertiginoso na densidade demográfica dos Estados Unidos, o etólogo John B. Calhoun decidiu dar início a um experimento comportamental com foco em uma análise psicopatológica, realizada com ratos para exemplificar como a superpopulação das áreas urbanas poderia contribuir para o fim da humanidade. O primeiro experimento começou em uma fazenda em Rockville, Maryland, nos Estados Unidos. Depois que o vizinho de Calhoun permitiu que ele erguesse um cercado para ratos em uma pequena floresta que havia atrás de sua casa, o etólogo construiu um cercado de aproximadamente 1.000 metros quadrados, com capacidade para abrigar até 5.000 ratos. Intitulado A Cidade dos Ratos, ele adicionou 5 ratazanas grávidas e deu início à sua observação. Em 2 anos de experimento, por incrível que pareça, a população de ratos nunca ultrapassou de 200, muito embora tivesse espaço suficiente para que alcançasse a população de no mínimo 1 milhão de animais, na qual o universo 25 se encaminharia para sua extinção. A jovem geração de ratos cresceu em meio a um ambiente anormal, sem exemplos de como deveriam se comportar, sem molde de paternidade e maternidade, instrução para acasalamento e marcação do território. Portanto, eles apenas comiam, bebiam e se higienizavam, nomeados belos pelo cientista. Esses eram caracterizados por uma apatia social, perda de propósito de vida e reclusão, sendo os responsáveis por ocasionar a primeira morte da colônia, o fim do desejo de um futuro. A segunda morte, como nomeou Calhoun, aconteceu com a extinção total do Universo 25. Publicada na edição de 1962 da Scientific American, a conclusão do cientista foi de que os ratos, assim como os humanos, só prosperam em um senso de identidade e propósito estabelecidos dentro do mundo em geral, e que o estresse, ansiedade, tensão e instinto de sobrevivência tornam necessário o engajamento na sociedade. Ou seja, para Calhoun, quando todo o senso de necessidade é retirado da vida de um indivíduo, a vida deixa de ter propósito, uma vez que ela não é apenas apoiada em aspectos básicos, moradia, água, conforto e comida.
Apesar de ter recebido muito apoio da comunidade científica, o estudo de Kalium também foi questionado e classificado até como perigoso. Duas horas da manhã e eu terminando de editar esse vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Admito que esse foi um dos icebergs que eu mais gostei de fazer e que, por sinal, casou muito bem com o meu atual curso de psicologia. E, bem, acho que nessa altura do campeonato vocês já devem estar cansados. E o que eu mais quero agora é me afundar no travesseiro, falou. Mas é isso. Até a próxima e fiquem sempre.